Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a tua família. Nós estamos estudando desde o início do segundo semestre deste ano de 2020 a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. O livro que traz aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós entendemos, a interpretação oficial, teológica das principais doutrinas da Bíblia na perspectiva assembleiana pentecostal brasileira. Nós já estamos aqui caminhando bem próximos agora do final do estudo deste livro, desta declaração de fé. Estamos lá no capítulo agora de número 22. Um total de 24 capítulos. E o capítulo de número 22, o seu tema é sobre a segunda vinda de Cristo. Este é o assunto desta ocasião. Nós queremos chamar a sua atenção para parar, meditar e refletir sobre esta importante doutrina bíblica. É uma clara doutrina bíblica estabelecida então nas Escrituras. Em primeiro lugar, acerca de Jesus e o seu ministério terreno, que ele veio de forma milagrosa, foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, nasceu, padeceu ali sob as mãos de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, ressuscitado, subiu aos céus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Estes pontos, vários daquilo que aqui mencionei, constitui-se aí de um credo muito antigo da nossa igreja cristã. A igreja crê então que Jesus Cristo, Filho de Deus, da mesma forma que ele ascendeu aos céus aos olhos dos homens, ele também retornará e será visto pelos homens. Isto está lá no primeiro capítulo da carta, ou melhor, do livro de Atos dos Apóstolos. Então vejamos o que a Bíblia diz acerca da segunda vinda de Jesus o Cristo. Inicialmente, como em todas as ocasiões, nós lemos os primeiros trechos da nossa declaração de fé, que faz uma abertura inaugural, sempre com as mesmas palavras: cremos, professamos e ensinamos. Acerca de Jesus Cristo e da sua segunda vinda, com convicção bíblica, nós cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento, que livrará a igreja da grande tribulação. Momento este que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E aquilo que nós chamamos de segunda fase seria a vinda de Jesus em glória, esta sim, visível a todos os olhos ao final da grande tribulação. Então, a nossa perspectiva, o nosso ensino, nós ensinamos acerca da vinda, do retorno de Jesus Cristo e dividimos esta sua manifestação em duas etapas distintas. A primeira etapa, invisível, voltada então para os salvos, e a segunda etapa, ao final da grande tribulação, esta sim, visível. Há fortes fundamentos, obviamente, na Bíblia, para este ensino. E nós vamos ver aqui, resumidamente, o que as Assembleias de Deus ensinam e o que está sintetizado na nossa declaração de fé. O nosso capítulo de número 22, ele está dividido aí em 7 itens. O primeiro deles é o seguinte: sobre o arrebatamento da igreja. Paulo nos informou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles que foram ressuscitados primeiros, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Paulo utilizou ali para expressar a tomada da igreja, o arrebatamento da igreja,
a expressão arrebatar. Então, por isso nós temos a ideia do arrebatamento, cujo significado vem da palavra raptus, do latim, e significa literalmente arrebatar rapidamente, com força. Então é algo que foi tomado de forma rápida e com força. No outro lugar, a Bíblia nos dá a entender que isso acontecerá no abrir e no fechar de olhos. Então, o arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica que implica em nós crermos que, por ocasião da manifestação de Jesus Cristo, na sua primeira fase, todos que estiverem vivos, os salvos, serão subitamente tomados da terra. E aqueles que estiverem mortos em Jesus Cristo, os salvos, também serão ressuscitados. Paulo nos coloca uma ordem nesses eventos e ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos transformados. Então, a Bíblia afirma categoricamente a manifestação de Jesus e alimenta a esperança dos crentes para que aguardem com confiança, paciência e perseverança a manifestação do seu Senhor. Falando sobre questões justamente deste ponto, lá em 1 Coríntios capítulo número 15, o apóstolo Paulo fala para os crentes em Corinto que se nós esperássemos em Cristo somente nesta vida, seríamos de fato os mais miseráveis dos homens. A Bíblia também nos diz, no item de número 1, acerca de quando ocorrerá essa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: será um evento repentino, secreto, precedido pelos sinais gerais da apostasia, guerras, fomes, catástrofes naturais, perseguições, de maneira que esse evento não pode ser visualizado antecipadamente, nem datado por esses ou por nenhum outro sinal. Apostasia, guerras e fomes, catástrofes naturais, terremotos, perseguições, isso sempre aconteceu na história do cristianismo e também na história das nações. Catástrofes, eventos naturais e outras coisas mais. Contudo, o que nós vemos nos últimos séculos é um aumento da frequência desses eventos. Eventos que às vezes tinham uma distância de anos ou até séculos, parece-nos que nos últimos tempos eles vêm acontecendo mais frequentemente em um curto espaço de tempo. Isso nos indica, à luz da Bíblia, isso nos aponta cada dia mais para a proximidade da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, apesar de nós podermos considerar esses sinais como um indicativo da maior proximidade da manifestação do nosso Senhor, de forma nenhuma nós podemos datar, podemos estabelecer, em hipótese alguma, uma data para que isso aconteça. A Bíblia é clara em nos informar que nós não podemos estabelecer uma data. Inclusive, há no nosso meio segmentos religiosos que, por terem marcado datas, uma eventual data, com base em interpretações equivocadas da Bíblia, esses segmentos religiosos naufragaram, frustraram os seus seguidores, e outros ainda, ou outro como há no nosso meio, preferiu dar uma reinterpretação à data que marcaram para a vinda de Jesus e afirmaram que de fato na data que foi marcada, apesar de Jesus Cristo não ter aparecido, ele teria se manifestado nos céus, entrado no santuário e feito uma obra complementar em favor dos salvos. Então aquilo que estava ruim acabou se tornando pior. Aquele que predisse, nesse caso específico, a volta de Jesus, reacertou, rearranjou os seus cálculos, marcou nova data, depois acabou pedindo desculpas pelo seu equívoco, mas algumas pessoas que já o seguiam não consideraram essa possibilidade, deram continuidade fundando um novo segmento religioso que tem equívocos até os dias de hoje e que foi fundado em meio a essas dificuldades e problemas quanto à profecia na tentativa de estabelecer uma data para a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ninguém está autorizado, com base na Bíblia, a estabelecer data nenhuma. O que nós temos são sinais indicativos de fato que esse evento está cada dia mais próximo, mais agora do que quando os nossos pais na fé
aceitaram então ao Senhor. Número 2, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. São dois eventos que são mencionados na Bíblia. Todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, Romanos 14:10, e também todos nós deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou o mal, segundo aos Coríntios capítulo 5 e versículo de número 10. Mas também nos diz a palavra do Senhor lá no livro, na segunda epístola de João, no versículo de número 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos, ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. No tribunal de Cristo, uma doutrina bíblica, estabelecida em vários versículos, nos ensina que nós deveremos comparecer diante do Senhor para prestar contas por tudo aquilo que nós fizemos por intermédio do nosso corpo. A advertência é para que nós guardemos a nossa fé, para que nós não perquemos o nosso galardão, para que nós o recebamos inteiro. A palavra do Senhor nos mostra que os salvos são salvos pela graça. Então, no tribunal de Cristo, aqueles que foram arrebatados, aqueles que foram ressuscitados porque morreram em Jesus, não terão a possibilidade de perder a salvação. Mas, examinados os nossos atos e a sinceridade daquilo que nós fizemos em Deus, poderá ser que o crente sofra algum tipo de prejuízo, não sendo então recompensado como pretendia sim pelas suas obras. Além daquilo que pode ser visto externamente sendo feito, o Senhor levará em conta a motivação dos nossos atos. Por que nós fizemos tais coisas? Por que nós fizemos a obra de Deus? O que nos movia? Homens não podem examinar o que move o coração de outro indivíduo, às vezes em um ato aparentemente benéfico, louvável, mas Deus pode examinar os corações. E os salvos serão examinados, recompensados ou não pelo seu Senhor nessa ocasião. O tribunal de Cristo. Também a Bíblia nos fala sobre um acontecimento que é denominado no livro de Apocalipse de as bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19 e versículo de número 9. O que vem a ser isto? Isso vem a ser então a reunião do nosso Senhor Jesus Cristo com a sua amada igreja. A igreja composta por todos os salvos de todas as eras. As bodas, então, nos dão uma ideia de um evento festivo, um evento alegre voltado para aqueles que estarão sendo unidos. Os salvos, representados aí por essa figura da noiva de Cristo, e o nosso Senhor Jesus Cristo, representado também pela figura do noivo. 3. A grande tribulação. A grande tribulação, ou o derramamento, a manifestação da ira do Senhor, o dia do Senhor, às vezes essas expressões podem também estar fazendo referência a esse período, é aquilo que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Então nós não cremos que a igreja do Senhor, que os salvos, passarão pelo período da grande tribulação, que com base nas profecias de Daniel, será um período de 7 anos. Esse período de 7 anos em que o anticristo estará governando na terra, enganando, divulgando uma falsa paz, uma falsa segurança, uma falsa prosperidade. Esse período não é um período destinado à igreja do Senhor, mas sim àqueles que resistiram à graciosa oferta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é o anticristo? O anticristo opõe-se, rejeita e renega e contesta tudo aquilo que procede do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a Tessalonicenses 2 e 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele também é chamado de o homem do pecado e o filho da perdição. A palavra anticristo por si só designa ou faz referência àquilo que é contra Cristo, aquilo que se opõe. Mas da forma que nós estamos aqui tratando, o anticristo, nós poderíamos ali tratar a letra inicial maiúscula, diz respeito a uma única pessoa, a um único indivíduo, que terá poder político, então, sobre várias nações. Logo após o arrebatamento da igreja, esse poder será exibido
e requererá ele para si adoração. Não estará trabalhando sozinho, segundo a Bíblia nos informa, segundo o livro do Apocalipse, mas ele terá a companhia da besta e também, ou melhor, do falso profeta e também do dragão. O dragão é identificado ali no livro de Apocalipse como Satanás e o falso profeta, então, um veículo aí, uma liderança religiosa que estará ao lado do anticristo. A Bíblia nos informa mais ainda, e a nossa declaração de fé assim nos fala: o anticristo fará um concerto de 7 anos com Israel. Entretanto, na metade desse período, o concerto será rompido. Nós afirmamos isso com base em Daniel, capítulo 9 e versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. É a chave para nós entendermos essa semana, que será a semana da grande tribulação, naquela profecia ali que ficou conhecida no livro de Daniel como as 70 semanas de Daniel. Então teríamos passado 62 semanas, uma semana que compreende esse período no qual nós estamos, mais 7 anos, ou uma semana de 7 anos, que terá início com o arrebatamento da igreja. É assim que nós cremos. O item de número 5 da nossa declaração de fé nos fala sobre a vinda de Cristo em glória. Então nós estamos na linha do tempo traçando a seguinte regra de interpretação para os eventos futuros: a manifestação de Jesus Cristo somente para os salvos de forma invisível, o arrebatamento da igreja. Então, na região celestial, aquilo que é invisível aos olhos daqueles que na terra estarão, nós temos então o tribunal de Cristo e também as bodas do Cordeiro. Na terra nós temos, logo após o arrebatamento, o período de grande tribulação, de 3 anos e meio de aparente paz e bonança, e novos 3 anos e meio de muito aperto e dificuldades. Ao final desses 7 anos, nós vemos então este ponto de número 5, que está na nossa declaração de fé, como a vinda de Cristo em glória. Esse acontecimento, ele é anunciado desde o princípio do mundo. E para isso a nossa declaração de fé menciona Judas, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Mais ainda, nessa vinda o Senhor Jesus Cristo derrotará a besta e o falso profeta, fará o julgamento das nações e aprisionará Satanás por 1000 anos. Essa informação é Apocalipse capítulo 20, versículos 2 e versículo 3. Por ocasião então da manifestação de Jesus Cristo ao final da grande tribulação, com a sua igreja voltando em glória de forma visível, ele então destruirá o falso profeta e também a besta, o anticristo, e aprisionará Satanás, ou dragão, por 1000 anos. Ao final então desse período de 7 anos, a grande tribulação, aqueles que creram no Senhor e rejeitaram as propostas do anticristo, terão ainda a possibilidade de estar com o Senhor. Israel será livrado, Israel será salvo e de fato reconhecerá a grandeza do Senhor Jesus Cristo e que ele de fato é o Messias, o ungido, aquele que haveria de vir, profetizado ali nas Escrituras do Antigo Testamento. Logo após esse período, então, de grande tribulação, manifestação física visível de Jesus em glória, acontecerá aquilo que a Bíblia chama de milênio. Cremos, professamos e ensinamos que o milênio é um período de fato literal de 1000 anos, em que Cristo estará reinando sobre a terra. Aqueles que tiveram então as condições de passarem vivos da grande tribulação, ingressarão no milênio e ali viverão sob o governo de Cristo. Cristo que regerá as nações com equidade, com justiça, também acompanhado dos salvos. Ao final desse período de 1000 anos, a Bíblia nos informa que o dragão, Satanás, a serpente, será solto e terá então a oportunidade de seduzir novamente povos sobre a face da terra, o que de fato acontecerá. O que também nos informa que, independente do governo ser um governo justo, isso é de fato que deve acontecer, mas ainda nessas condições,
o homem resiste à vontade de Deus, resiste o governo, a autoridade do Senhor, e inclusive leva até no governo que é conduzido por Cristo, leva o homem, o pecado, a extremos, até rebelar-se contra o Senhor e aliar-se, como está predito aqui acerca do milênio, a Satanás. Ao final do milênio, então, desses 1000 anos, o Senhor julgará aqueles que estiverem sobre a terra. Mas esse assunto do julgamento de eventos que acontecerão depois do milênio é a matéria, então, da nossa lição de número 23, ou do nosso capítulo de número 23. Posteriormente ao milênio, então, no item de número 6, nós temos a nossa declaração de fé neste capítulo, o item de número 7, que fala sobre os súditos do reino de Cristo. Os habitantes da terra, no período milênio, serão cidadãos das nações que sobreviveram à grande tribulação. O livro de Apocalipse mostra-nos que 2 grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes provenientes da era da igreja, e os mártires da grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 4. Então esta é a breve linha do tempo e a interpretação escatológica até este ponto, até o milênio, que é defendida, a linha de pensamento, o ensinamento teológico defendido pelas Assembleias de Deus no Brasil. Recapitulando então, nós temos o arrebatamento da igreja, nós temos também o tribunal de Cristo às bodas do Cordeiro, em segundo lugar, nós temos em terceiro lugar a grande tribulação, em quarto lugar a manifestação do anticristo, em quinto a vinda, a manifestação de Cristo em glória, em sexto o milênio, e no número 7 nós temos também os súditos que estarão nesse período do milênio. O que acontecerá depois desse período de 1000 anos? E isso está reservado para o nosso próximo capítulo. O que nós podemos extrair aqui de útil e de advertência, de ensino a ser aplicado para cada um de nós, é que nós em todos os dias devemos viver com a nossa confiança em o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar alicerçados de fato naquilo que ensina a sua palavra. E não fazemos isso por medo de alguma punição que possivelmente pode ocorrer a você. E certamente ocorrerá se você se desviar dos caminhos do Senhor. Não é essa possibilidade, então, de punição que vai nos motivar à fidelidade. Não é o medo que nos motiva a fidelidade, mas a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez. Além de ter morrido um inocente em nosso lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou, nos concedeu o seu Santo Espírito, prometeu nos resgatar e nos levar para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Então a nossa salvação é muito mais do que os momentos prazerosos de comunhão com Deus que nós sentimos aqui na terra. Alguns passam por apertos realmente muito grandes em países, principalmente onde há uma crescente ou constante perseguição aos cristãos. Nós, por outro lado, no Brasil, nesse sentido político, temos certo conforto em podermos expressar a nossa fé livremente. Mas, independente da circunstância que a pessoa viva, a nossa esperança está depositada no Senhor por causa do seu amor para conosco. Por isso que nós o amamos, é por isso que nós o servimos. E em consequência dessa nossa devoção a Ele, pelo que Ele fez na cruz por nós, porque Ele nos resgatou, nós também estaremos com Ele um dia e para todo o sempre. Creia no Senhor, sirva ao Senhor, esteja certo, convicto de que o Senhor voltará. Esteja vigilante, esteja atento, porque a Bíblia nos informa acerca disso, que nós devemos viver vigilantes e com atenção, remindo os nossos dias, fazendo aquilo que é proveitoso, muito mais agora, que os dias são maus e a vinda do Senhor se aproxima. Que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Procure uma igreja evangélica, se você não fez ainda, e sirva a Deus ali no lugar para onde Ele te chamar, lugar onde você se sinta bem, onde a palavra de Deus é de fato pregada, genuinamente, e onde você possa fazer algo de útil junto à comunidade e para o reino de Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.